Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui trazendo mais um review e recapitulação de Halo com o 6º episódio, Acerto de Contas. Sim, é hora de dar aquela bela chamada na chincha. Lembrando que quem quiser participar nos comentários e aparecer aqui no vídeo é só usar o Responda 2 pontos antes de escrever o seu conteúdo. Podem ser perguntas, observações, teorias ou o que for. Assim, eu sei que vocês querem participar e me permitem que eu use o que vocês escreverem para pintar aqui no programa. Antes de começar a destrinchar tudo tintim por tintim, vamos lá. Que episódio, meus amigos, que episódio. Eu tô curtindo demais essa série e puxa, bem que Star Trek podia estar me agradando nesse mesmo tanto. Eu estaria feliz. Aqui nós vimos as consequências diretas dos eventos do episódio passado e vemos os personagens se adaptando a algumas novas realidades que essas consequências trouxeram, daí o título. E finalmente recebemos um belo vislumbre de algo muito importante. Tá dando gosto acompanhar porque eu tô achando a narrativa interessante e um bom equilíbrio entre o lado sci-fi, a trama político-militar, os dramas pessoais e a ação. Então se me perguntarem, você recomenda? Certamente. Meu povo e minha pova, o YouTube é movido a aplauso e eu preciso pedir. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Tô quase chegando nos 1000 inscritos, vem fazer parte da família. Assim você me dá um tremendo help e fica sabendo dos futuros lançamentos. Inscritos são notificados antes de todo mundo. Agora em maio teremos novos vídeos do Almanac de Naves para comemorar o lançamento de Obi-Wan Kenobi no Disney Plus. Então, não deixe de conferir. Detectando a chegada dos Covenant, naves saindo do Sleep Space. A partir desse ponto, aviso de spoilers. Siga por sua conta e risco, mas se ainda não viu o episódio, vai lá, assista e volte. Eu vou estar te esperando, tá? Volta. Pra quem sobrou por aí, depois do baita trabalho para se conseguir o artefato no episódio passado, veio o fiasco da sua perda para as mãos dos Covenant. A tropa tá ferrada tanto física quanto moralmente e o Chief tem um turbilhão de pensamentos, raiva, que é algo com o que ele não tá acostumado a lidar, e até alguma culpa. Nesse instante, ele tá absorto no mundinho dele, preso em reflexão profunda, mas com aquela sensação de cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por um lado, ele não consegue tirar da cabeça o que descobriu sobre a Halsey, e como isso mudou a sua vida, roubou a sua infância, algo que fica corroendo por dentro. Se ele pudesse, ele esganava essa loira cretina aí mesmo, na frente de todo mundo. Tá até tremendo o coitado, aquele estado de nervos que abala o cidadão. Até que a realidade chama e ele volta pro momento. Na enfermaria, estão cuidando dos feridos. Coitada da Kai, tá toda estrupiada a moça. O jeito é dar algo pra aliviar a dor, e algo forte, porque pessoas especiais, criadas pra serem super soldados, aguentam um baita tranco, mas quando caem, é porque a parada foi séria. E o fato dela estar nessas condições tem inclusive muito a ver com o motivo da perda do artefato. O Chief literalmente abandonou o objetivo principal para ir ajudar ela quando ela estava caída. Então são dois rebeldes que removeram seus birubiros e causaram uma tremenda confusão. Ele tem as costas largas, mas e ela? Quem chega para fazer uma visita? O Capitão Jacob. O John deixa claro o quanto se sente responsável, mas o capitão tenta dar aquela reconfortada, dizendo que sem ele, eles teriam perdido muito mais. O que por um certo ponto de vista não deixa de estar certo, mas a minha impressão é que essa compreensão benevolente toda se dá pelo fato do John ter ido pedir ajuda, com o papo de ter descoberto que a Halsey é responsável pela sua abdução infantil, e ele ter participado disso e ter o rabo preso. A novidade na equação é a presença da loirinha minhonzinha abençoada, que para eles, a princípio, é mais uma humana sofredora, tadinha vítima de guerra, e quem tá cuidando dela é a doutora Miranda Kiss, até porque aparentemente a mina fala a língua dos ETs malvados e pode ser de grande ajuda no projetinho de tradução dela. Ao ouvir a história triste da moça, que foi abduzida quando era novinha e teve a sua infância roubada, vai vendo, ele consegue criar um vínculo emocional imediato devido às circunstâncias. Eles recebem o aviso de que a nave está chegando em Reach, e enquanto a filha grava o que pode das palavras da moribundinha, o capitão segue sendo otimista quando
quanto a reencontrar o artefato. O que ajuda, mas não é o suficiente para fazer o John não querer dar uns belos supapos na cara da Halsey. A galera chega de volta à base, trazendo inclusive um monte de corpos. Cada operação dessas envolve literalmente um exército. Leva a loirinha pra lá e vai na manha, que ela é importante. Mas o Tiff, o Tiff, sabe essa coisa dele tá puto da vida? E não é pra menos, né? Ele espera a Halsey entrar no laboratório e dá um jeito de começar a virar o jogo. É claro que a Cortana quer saber o que tá acontecendo, afinal esse é um comportamento muito estranho. Só que o cara não é só cabuloso lá fora, no campo de combate, contra inimigos. Quando a UNSC fez ele se tornar fodão, tornaram ele assim pra todas as ocasiões. E como o cara faz o dever de casa, ele manja dos paranauê técnicos. Inclusive as fraquezas das próprias instalações onde trabalha, é claro. Agora faz as contas. O maluco descobriu que foi sequestrado quando moleque, tirado dos pais e privado de uma vida normal, para ser moldado à força, a se tornar uma máquina de combate. Então, Halsey, não vai escapar sempre usando a lábia não, minha filha. Vai suar o fiofó de medo dessa vez, para ficar esperta. Não tem papinho de inteligência artificial que vá acalmar o seu coraçãozinho nesse momento. Inclusive, inteligência artificial essa que foi implantada nele para manter ele na coleira. Você acha? No entanto, como ele não é um bandido assassino, é claro que ele não vai matar a mulher lá dentro com a dose letal de radiação. A ideia é mostrar que ela não pode fazer qualquer coisa e sair ilesa, que ele não é palhaço e principalmente descobrir as limitações da Cortana sobre ele. O recado é claro. Não fique muito confortável, vadia. Pois é, acho que ela entendeu. Não que isso resolva qualquer coisa, mas agora ele tá se sentindo bem melhor. E eu tenho certeza que algumas pessoas da audiência também. Lá temos a Maki sendo cuidada pelo pessoal. É claro que a galera tem muitas perguntas sobre ela. Não se sabe se é inimiga ou se é só um efeito colateral nessa guerra. Então a almirante Parangolski resolve encará-la como sendo ambas as coisas. Prudente, eu diria. A danada tá disposta a entregar informações sobre os Covenants, que podem ser valiosas, mas só fala se for pro Master Chief. Estranho. Tem quem ache que, desde que ele consiga a informação, tá valendo. Mas também tem quem não esteja assim tão convencido. A Parangolski bota fé nele, ele já fez isso antes e não é idiota. Já esse sujeito, bem, digamos que ficou azedinho com a perda do segundo artefato. O Jacob defende o cara, claro. Mesmo estando na situação em que tá, ele ainda é um militar e sabe o valor da camaradagem entre combatentes. Afinal, ele fez o que fez porque era uma missão, não porque ele é um sádico ou algo assim. O que também não limpa a barra da Halsey, porque o drama da série gira em torno justamente da escala de cinza moral entre o certo e o errado, analisando essa complexidade que é a condição humana, não ter senso de prioridade ou ter um senso deturpado. E é coisa de quem nunca vestiu o uniforme, cutuca a Parangolski. O que, é claro, tem um significado muito maior do que falar sobre vestuário, honra, dever, lealdade, comprometimento, esforço e sacrifícios. Vem antes do sabor da glória. No entanto, do ponto de vista tático, da inteligência fria, do alto comando, de fato, tal falha no campo de batalha não pode ser tratado como um time perdendo um jogo amistoso, onde, que pena, perdeu, né? 2 Spartans deixaram de funcionar como o esperado. O Capitão Jacob fica indignado com o prospecto de que o programa todo vá ser culpado por isso e sofrer as consequências. Mas olha a sutileza quase política aí. A Parangolski sente que as dúvidas não são em relação a eles, mas a ela própria. A falta de resultados e o excesso de gastos com recursos faz com que se considere passar o programa dos Spartans direto para baixo da UNSC sem intermediários. Dorme com um barulho desses. O John tá indo tomar um chazinho com a convidada. A sentinela na porta torce para que ela seja colocada no lugar dela, afinal os ETs malvadões não fazem reféns, ele comenta. É de certa forma um preconceito, talvez até uma injustiça, mas em tempos assim, com eles vivendo as situações que se apresentam por tanto tempo, é de se esperar algum grau de cuidados reforçados e paranoia. E mesmo esse sendo o preço da humanidade, como nós já comentamos diversas vezes, ele ainda tenta fazer uma abordagem gentil, a qual ela responde com
você é o demônio, em meio a um sorriso. Moça, se explica aí, senão vai ficar meio feio e rude aí da sua parte. Mas ela logo emenda, é como os Sanheili te chamam. E já que ele se apresenta como John, ela diz que seu nome é Maki. Ao mesmo tempo, ela vai cutucando sobre pistas, comentando sobre o artefato menor. E quando ele pergunta se ela tem noção de para onde o grandão pode ter sido levado, ela cita o planeta Korostka no sistema Aspero. Esse é um lugar sagrado para eles, mas ela diz nunca ter estado lá. Em relação a essa coisa de confiança, que tá claro que não tá rolando, talvez seja bom o uso de alguma franqueza. A chegada dela foi tão conveniente em meio às circunstâncias que ele não pode evitar a suspeita. Como ele tem um ponto, tem razão e seus motivos fazem muito sentido, o que resta para Moçoila é apelar para uma rota alternativa de convencimento, algo mais emocional, mais subjetivo e também não totalmente falso. O fato deles terem esse algo em comum. Esse algo tem até nome, Hiradio, aquele que é abençoado, no caso dela, porque ele é o demônio. É claro que John se lembra das palavras do doidinho, os tais humanos com o tal algo a mais. Pois é, se ela tem as mesmas características que ele, sendo especial, mesmo representando um perigo, talvez seja uma das peças do quebra-cabeças para ele entender quem ele é. Viu como o caminho alternativo funciona? Quando ele sai do quarto, não é porque ele conseguiu todas as respostas, talvez algumas, mas é principalmente para respirar mesmo, porque essa informação chega com um baque. E se essa é a pista que se tem, o sistema Aspero, então bora, cambada, chega de corpo mole, bora investigar e ver o que sai daí. Tudo quanto é recurso é voltado para lá, a bagaça é séria. Eu achei curioso o emprego do termo Zona dos Caixinhos Dourados. Esse de fato é um termo usado na astronomia para descrever um planeta que fica em condições de manter água líquida e, portanto, vida. E por falar no artefato menor, olha ele aí. Agora, o John vê sobre uma perspectiva diferente, sem respostas, mas com outra percepção. O que significa esse papo dos dois serem iguais? Isso fica cutucando o fundo da mente. O Major Ira Halal tá encarregado do caso da Dra. Halsey. Ela se declara moderadamente irritada. Ele segue questionando sobre o seu trabalho com genética. Jacob e Margaret, a Parangolski, fazem uso de um tipo de telepresença. Tá todo mundo preocupado. Aí chega o John, e ele não tá muito pra cortesia, é curto e grosso. Eles sabem que a linha de eventos leva até eles, mas cada um lida com isso de uma forma diferente. Entre a Halsey e o John, é hora de um papo. Por que você fez isso? Pergunta ele. Será que tem um jeito simples dela explicar isso? Era pelo futuro da nossa espécie. Enquanto ela explica, a Miranda chega na sala onde estão os papagaios de pirata fantasma que estão ouvindo a conversa toda nesse jeito novo aí de fuxicar. No papo da Halsey, um pouco do óbvio. Nós precisávamos de uma vantagem. Em parte por conta da evolução, que não tá colaborando o tanto todo que devia. Ela também cita o egoísmo, o que faz um link com o como ela percebeu que ele era especial ao se esforçar para ajudar o garoto que ia cair daquela altura quando ele era novinho. Altruísmo, artigo raro nesses dias. Esse então é o motivo para a criação dos Spartans. E agora a Miranda também veio para a festa. Até aí o John é capaz de entender, mas ela explica que precisava de crianças com menos de 6 anos de idade. Dá para ver o que passa na cabeça do capitão só pelo olhar. Essa idade era essencial para que o treinamento e as melhorias físicas fossem implementadas, e como eles eram muito novos para serem voluntários, e como os pais não desistem de seus filhos facilmente, cada palavra dita vai sendo acompanhada por uma Miranda curiosa. Até aí ele entendeu, mas e a tal coisa que foi colocada no lugar deles? Eram Flash Clones geneticamente comprometidos, ou seja, com prazo de validade curtos. Pois é, John, nada gostoso de ouvir, principalmente agora que você sente as coisas, emocionalmente falando. Ele vai processando cada argumento, cada detalhe, tentando delinear o que é aceitável, o que é ético, moral, qual o limite. A explicação dela é fria, prática, pondo apenas a eficiência e os resultados como meta, mesmo que com uma intenção benevolente, mas ele não está interessado na relativização. Quem participou disso com você? Olha aí uns briocos piscando nesse momento. Só que é mais forte do que ela, manipular, contornar, distorcer, superar, adaptar, subverter. É claro que ela ia evitar responder. Permitir que ele acessasse as suas memórias era um risco, mas foi o que lhes permitiu ter avanços em relação aos artefatos e seus mistérios. Mas espera aí, que mistérios? O que ela sabe? Bom, amiguinhos, é
essa é a parte da conversa da história, que tem a ver com Halo, que na série ainda não se sabe qual é que é, mas que tem um background que envolve um assunto de bilhões de anos. Aqui nós começamos a dar apenas uma leve pincelada nessa mitologia. Ela sabe que ele é a chave para que a humanidade supere as suas limitações. E ele também entende o peso da responsabilidade, mas por hora vai deixar ela falando sozinha. Como eu citei em vídeos anteriores, eu não sou um jogador dos games da franquia, mas fui correr atrás da mitologia porque o aspecto sci-fi da coisa me atrai demais. Eu vou aqui fazer uma super simplificação do que eu andei pesquisando, só para dar um contexto. Que os manjadores não fiquem chateados comigo, porque eu sei que eu estou dando apenas uma camada superficial do todo, mas é só para contextualizar. Quando a nossa galáxia era mais jovem, surgiu uma espécie alienígena que teve bilhões de anos para se desenvolver, alcançando um status de tecnologia que para um observador desavisado poderia ser confundido com capacidades divinas. Eles tinham assumido para si o manto da responsabilidade e cuidavam do equilíbrio e desenvolvimento e a ordem na galáxia. Mas chegou um momento em que eles deram um basta. Tá na hora da gente se aposentar. Foi então que duas outras espécies foram cogitadas para receberem essa responsabilidade e status de bambambãs da galáxia. Os Forerunners e os, adivinhou, humanos. A história conta como se a nossa espécie já tivesse sido muito, mas muito mais tecnologicamente avançada e evoluída do que isso aí que a gente vê quando olha pela janela. E quando a escolha estava entre a nossa galera e esses outros, eles levaram a melhor por alguma tecnicalidade. Aí foi motivo para estranhamento, só que quando eles pisaram na bola e o prêmio passou para nós, pronto, virou guerra. Até os aliens ancestrais são atacados e acabam sumindo. Então, depois de uma cacetada de eventos que eu não vou resumir aqui, a informação sobre tudo isso se perde, por ser muito antiga. Muita coisa se perde e os humanos são transformados literalmente em homens das cavernas, tendo que evoluir tudo de novo. Esses anéis, esses Halos, então, seriam ferramentas ou armas para acabar com uma praga que acabou surgindo das consequências dessa guerra, criadas para combater um tipo de vírus que meio que zumbifica as espécies com as quais entra em contato. Os Covenants então teriam os Forerunners como deuses ou algo assim e montaram a sua religião em cima desse conceito. Agora, como a série vai introduzir e expandir em cima desses conceitos é que fica a pergunta. A Miranda deixa a sala, não muito contente com o que presenciou. Ela até gostaria de consolar o Tiff, mas dizendo o quê? Ele avisa a doutorinha Kiss que a informante disse poder interagir com um artefato e lhe pede que trabalhe para descobrir mais sobre isso. Mas no fundo, o cara tá super sobrecarregado. Afinal, ele é apenas humano. O papo dele com a Cortana fica quente, porque ele acaba descontando as frustrações nela, mas ela não tem intenções ruins. E de fato tá do lado dele, mas ela não dá as cartas. Não depende dela, tadinha. É de noite, e o Tiff tá lá com a Kai. Ele compartilha o que descobriu e agora é a vez dela digerir esse lote de informações. Ele também tem a intenção de contar para os outros, é claro. Ela não pode evitar de pensar nos pais, e é óbvio que vai querer ter mais notícias. Ele também. E até tá trabalhando para conseguir esses dados, para poder rastrear essas pessoas, saber mais sobre si mesmo. Mas a Halsey destruiu os arquivos, e é claro que isso não ajuda em nada. E olha como ela é fofinha. Ninguém nunca pergunta se ele tá bem, ou pelo menos não com essa preocupação genuína e esse grau de carinho. Achei fofo. Aparentemente ele também, mas sabe como é? Ele não é muito bom com essa coisa de... Bem, vocês sabem. Eu já falei que eu shippo esses dois. A Halsey vai trocar uma palavrinha ou duas com a Almirante Parangolski. E olha que elas já não estavam lá no melhor dos termos. A doutora admitiu tudo pro Tiff, mas não citou nomes. Mas caramba, não era esse o combinado? A Halsey, com toda essa capacidade de manipular e proteger a própria bunda, também tem suas limitações. A Almirante tá abrindo um laboratório nas Luas Barreira. As coisas que têm acontecido não podem prosseguir sem prestação de contas. Transferir a Halsey pra lá acalmaria o John e a galera do alto comando que tá cabreira com a situação. E de brinde, ela ainda continua com a sua pesquisa. No entanto, a responsabilidade sobre os Spartans vai pra Kiss, até porque a liberação de acesso dela já foi revogada mesmo. Não que a Parangolski fique super animada com isso, mas é uma decisão que tem que ser tomada por alguém. Uma bela amostra de sangue vai sendo retirada do
bracinho da Maki. O John tá lá enquanto a Kiss faz o procedimento. Ela aproveita para comentar sobre o que aconteceu há alguns dias, quando uma nave da UNSC foi atacada por uma corveta Covenant. Ups! Eles têm uma gravação de uma voz falando em Sam Haley. O áudio não tá dos melhores e tem alguém tentando dar uma limpada. Aí, olha a ideia. De repente, você podia ajudar com a tradução. Não é uma boa ideia? Claro, ela ajuda sim. Certeza. Trouxeram até roupinha limpa pra ela. O John ainda tá lá com os Trimilics e ela tá vendo. Ele até disfarça, mas agora ela já se ligou. Ele vai até uma nave. Ele quer um diagnóstico, mas também quer ser discreto. A perturbação traz à tona uma memória com a Quan, suja de sangue. Eu creio que ela entrou aqui, nessa parte do episódio, pelo que ela representa em termos de ser o começo da mudança de atitude dele em relação ao sistema e às ordens absurdas. A notícia do computador não é das mais animadoras. O estado é crítico e o atendimento médico imediato é sugerido. Ora, mas que porcaria! A Parangolski pergunta pro Jacob se já tem novidade sobre o tal sistema Aspero, mas sem muito o que relatar. Pelo jeito, o lugar é conhecido por ser meio vazio, sem muito o que oferecer e, portanto, praticamente inexplorado. Será mesmo? Pois é, almirante. Trabalhar com urubus sobrevoando é chatão, não é não? Agora a Halsey será vigiada. Olha o drone lá fora, que divertido, não dá nem pra andar de calcinha na sala de casa. E olha o estagiário aí, dando uma de fiel escudeiro. Os seus privilégios foram removidos, mas o que intriga ele é, e a Cortana? Porque ele criou um sistema tão absolutamente cabuloso anti-violação, que agora ela estaria presa a ele. Mas a Halsey tem confiança de que a AI vai conseguir dar um jeito. A Kai se junta aos outros Spartans, que estão se preparando para a transição burocrática de administração. Mesmo sendo da galera, ela agora não tá se sentindo exatamente como parte do grupo. Afinal, ela sabe de algo que eles não sabem. A Kiss tá indo assumir o laboratório. Para ela, isso parece surreal. Vai levar um tempo para ela se acostumar. Olha a cápsula de flash cloning, só para dar um ar sinistro por enquanto. E na hora de receber os resultados da análise, ela precisa passar pela biometria. Mas não rola não, negado. Venha me ver. Eita diacho. Tadinha da Kiss, não consegue ter paz, sempre tem alguma coisinha, haja paciência. Oi mãe, o que tu quer? A Halsey não confia na competência da filha e vai tentar manipular o que puder mesmo de longe. E se a conversa não tem como prosseguir bem de mãe para filha, então como colegas de trabalho, a discussão pode se estender com debates e rebates filosóficos. Lembra do que eu falei sobre moral, ética, essas coisas? E amigos, eu não sei vocês, porque é óbvio, essas coisas afetam cada um de formas e em níveis diferentes. Mas o peso da frase, desculpe toda a raiva pela qual você tem passado, mas família não é um conceito no qual eu acredite. Ufa! É muito significativo. O resumo vem na forma dessa cara aí. Porque o que você vai responder? É uma mescla de frustração e perplexidade. Quando o conteúdo do que a sua mãe te diz é: eu sou uma mãe de bosta e eu sei disso, porque você nunca foi minha prioridade, mas eu devia ter te explicado antes pra você não ficar esperando nada de mim. O jeito é dar as costas e caminhar. E se você tava se perguntando, puxa, chamar a filha até aí só pra dizer isso? Mas calma, a coisa piora. E piora muito. Porque gente filha da puta sempre arruma um jeito de se superar. Eles acham que estão nas Olimpíadas. Com a ajuda do estagiário Capachão, a Halsey precisava da presença da filha para conseguir o que estava querendo, e com essa lente de contato mega missão impossível, ela extrai da filha os dados biométricos para continuar fazendo das suas. Gente da melhor qualidade. E é recebendo uma notificação no aparelhinho que a Miranda fica sabendo que o John precisa de atenção. O seu DNA foi comparado com o da Maki. Se a presença do tal gen tem a ver com a conexão dele com o artefato, ainda não dá pra saber. Mas os dois têm essa parada mega similar. Aí eu me pergunto, será que essa parada genética vai ter alguma ligação com os humanos super evoluídos daquele passado distante que pode ter ficado dormente e se tornado raro entre as novas populações? Ou seria o ressurgimento dessas características? Como se elas estivessem voltando a aparecer depois de tanto tempo, meio tipo um X-Men. Me fiz entender? Não como um mutante com superpoderes, mas uma evolução na carga genética em si. E se isso é o que tem de informações no momento, é hora de confrontar a minazinha mais uma vez. Ela jura que tem algo em Hasrotska. Acho que é assim que se fala o nome do planeta.
merda. Mas não foi o que o pessoal do Jacob viu lá, no entanto. Nessa parte, onde ele diz pra ela que o planeta inteiro não consta lá, me lembrou muito o Obi-Wan tentando descobrir sobre Camino no episódio 2 de Star Wars. E a bibliotecária dizendo, se não tá nos arquivos, não existe. Arrogante isso, não? A frustração dele é mais que psicológica, tá afetando ele de forma física. Ela vai juntando os pontos pra ele, sobre ser o contato com a pedra que tá deixando ele fraco e, segundo ela, tá matando ele. Ela vai contando coisas sobre ela mesma, e é como se ela estivesse descrevendo a vida dele. Bom, ela tem a atenção dele. É, meu filho, nós somos iguais, mas eu ainda shippo mais a Kai. Até onde ela tá sendo sincera? Quanto disso é manipulação? Manipulando ela tá, mas será que ela tá distorcendo o que tá dizendo sobre os Covenants terem mais pedras e que arrastaram ela pra religião deles? No começo essas pedras me dominavam, mas depois se tornaram minhas servas. Eu posso te mostrar, me levar até elas. Vai vendo, o golpe tá aí, cai quem quer. O problema é como ignorar as possibilidades de se fazer algum avanço, situaçãozinha dos infernos. Mano, e aí? E não é que a Halsey arrumou uma VPN pra falar com a Cortana? Na verdade, a AI burlou o firewall da FleetCon. Palmas pra ela e o estagiário achando que tinha feito um bom trabalho. Pensa. Olha a cara do bobão. O John tá zoadaço, mas não quer largar o osso. Ele não vai deixar a mina chegar perto do artefato, por motivos óbvios. Mas afinal, como a própria Kiss disse, eles têm as mesmas características se ela pode usar o artefato pra achar o outro. Talvez ele possa também. A teoria é boa, mas meu amigo, tu nem tá legal. Vai tomar uma dipirona primeiro. Aí, tô falando, de repente um Buscopan também. Quem sabe não são gases. O ponto da Miranda é bom e inteligente. E se ela estiver te manipulando pra meter a mão lá e morrer? Isso seria uma baita vantagem pros Covenant. Mas sabe como é? Se ele não descobrir, isso vai ficar corroendo ele. Eles vão lá pra sala do experimento. A Maki sabe que tem algo acontecendo. A Miranda acabou de receber o comando e já tá zoando o plantão. Regras? Leis? Irônico que tenham substituído a Halsey por ela. E por falar nela, olha a Cortana aí fofocando. Ser o Master Chief deve ser um saco. O cara solta um peido e a UNSC toda sente o cheiro na mesma hora. Ah, e por favor, não morra. A Maki quer porque quer falar com o cara. O episódio vai rolando e a agonia vai subindo. Ele já fez isso antes, mas como um observador passivo. Essa coisa de usar um objeto pra encontrar o outro pode ser uma experiência bem diferente. Será que ele dá conta? Brilha, pedrinha, brilha. Faz o teu parangodango, faz. Aí é ele sofrendo lá e a abençoadinha sofrendo aqui. Mas ela tentou avisar, né? Tadinho do João. Mas como eu disse, não é como se a situação não estivesse sendo monitorada. A conexão entre os dois é percebida. O Tiff tá lá, morrendo, mas a desgraçada da Halsey não deixa a Cortana impedir o cara. Ela quer ver aonde é que isso vai dar. E, depois de aguentar, com a mão na pedra, possivelmente pelo tempo mais longo até agora, na cabeça do Tiff tá tocando uma musiquinha do Skank. Tem um lugar diferente, lá depois da saideira. Ele abre os olhos no planetinha do Pequeno Príncipe. Vai dizer que não parece. É claro que é só um lugar na mente dele, mas de lá dá pra ver a Maki. Nisso aí que agora tá com cara de Windows XP. Ela tá lá no outro canto, mas isso funciona como um tipo de salinha de chat. A Halsey não tem como ver o que eles estão vendo, mas quando a Cortana sobrepõe os sinais vitais, eles têm sincronia. E agora, sabe onde eles estão? Sim, no Halo. Tiff, tira a mão daí. Tira. Pois é, que viagem. E finalmente, né? Chefe, onde tu foi? E vocês estão curtindo essa série como eu? O canal de comunicações está aberto e eu aguardo as mensagens de vocês. Não esqueçam de conferir o site Sci-Fi do Brasil para se manterem sempre informados. Obrigado por assistirem até aqui, pela sua audiência. Escolha algo que tá na tela para dar sequência. Um forte abraço, galera. Evolve e até mais.